TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando mais o programa Janela do Céu. Estamos aqui no encontro em Santa Cruz do Sul e estamos fazendo mais uma entrevista. Nossa convidada de hoje é a nossa irmã Ana Paula da Silveira, de São Paulo, que veio até aqui para participar desse encontro e aproveitamos a vinda dela para já ouvirmos um pouco daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Tudo bem, irmã? Tudo bem, irmã. Amém. É uma bênção poder estar aqui, né? Deixa eu ver mais uma vez a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, né? De poder estar presente assim no encontro, né? Amém. Amém. Então, vamos iniciar perguntando hoje, como é que foi que você teve primeiro contato, né, com a palavra de Deus? Como foi que Deus foi se revelando e o teu coração começou a se abrir para Ele? Amém. Eu morava em Montenegro, né? Aqui no Rio Grande do Sul. E o Senhor começou a trabalhar assim na minha vida, na minha adolescência. Um pouco antes de eu conhecer o Senhor, assim, eu tinha 17 anos e eu sofri um acidente. E aí eu machuquei o grande problema assim foi no meu rosto, né? Que eu tive mais de 70 pontos no rosto. E eu vejo que ali começou o trabalhar do Senhor, né? Na época eu não entendia, mas ali mudou muito, assim, as minhas percepções, o que eu pensava em relação a mim, ao mundo. E o Senhor começou a mudar, assim, algumas coisas. Logo depois desse fato, assim, eu comecei a namorar com meu atual esposo, né? E aí, depois, enfim, eu engravidei, nós casamos. E ali começou a intensificação do trabalhar do Senhor, né? Porque mesmo sem conhecer o Senhor, assim, o Senhor foi fazendo com que eu tivesse muitas privações. Se tudo isso não acontecesse, eu creio que eu não conheceria o Senhor, né? E começou a apertar o cerco, assim, as coisas começaram a ficar bem complicadas. E aí, nós morávamos num lugar, eu já tinha tido a minha filha. Nós decidimos ir morar daí na casa do meu sogro e da minha sogra. Aí sim o trabalhar foi intenso, né? E foi lá então que eu conheci o Senhor, porque o meu sogro e a minha sogra conheciam, né? Tinham conhecido o Senhor e começou a ter um grupo familiar em Montenegro. E aí através disso, o meu esposo conheceu, né? E ele me convidava muito pra ir, né? No culto, pra ir conhecer o Senhor. E eu sempre tinha uma desculpa, porque eu na verdade trabalhava mesmo o dia inteiro, eu estudava à noite. E eu estava sempre muito ocupada, né? Eu dizia, não posso, não tem como, tô cansada. No dia do culto, quando eu tinha folga, eu dizia que eu tinha trabalho para fazer, que eu tinha que ler, que eu não podia ir. E assim foi, né? Foi até que eu comecei a participar. Mas aí eu ia de vez em quando dava certo eu ia, para satisfazer mais o meu esposo, né? Porque ele insistia muito para que eu fosse. E assim o Senhor começou a trabalhar, porque as coisas começaram a ficar bem complicadas, assim, pra mim. Muitas coisas o Senhor começou a mostrar, né, que eu precisava do Senhor, porque até então eu achava que eu não precisava, que a minha vida era boa e que estava tranquilo, né. E o Senhor começou a mostrar que eu precisava do Senhor, né, como diz naquela palavra que sem Cristo a gente não pode nada, né. Não tem como a gente conseguir alguma coisa na vida sem o Senhor, né. E aí, assim, eu comecei, então, a buscar o Senhor, né? Eu até compartilhei num outro momento que esse meu início ele foi muito difícil, assim, porque eu não tinha muito interesse em buscar o Senhor. Então eu ia no culto, eu ia no grupo familiar, mas eu não buscava verdadeiramente o Senhor. E a gente sabe que tem que ter a busca individual, né? Tem que ter a leitura da palavra diariamente, tem que ter a leitura dos materiais, ouvir os CDs. Isso é um auxílio que a gente tem e que faz com que a gente avance muito mais rápido. E aí, nesse período inicial, eu não tinha muito interesse por essas coisas, né? É como se eu fosse no culto,
apenas para solucionar os meus problemas, né? Apenas para resolver aquilo que precisava ser resolvido, e deu, né? Eu não queria me doar para o Senhor, né? E com o tempo o Senhor foi me inquietando, né? Foi mostrando que era necessário algo a mais, né? Que daquela forma eu não cresci espiritualmente, né? Na verdade eu só ia aos cultos, mas não tinha um crescimento, né? Então aí que me despertou, né? Para ouvir os materiais, né? Para ouvir os CDs e aí sim eu creio que às vezes eu digo assim, eu tô há tantos anos na igreja, mas aqueles primeiros anos não dá nem para contar, né? Porque indo só ao culto, sem ler a palavra em casa, sem contratar os materiais, a gente fica quase que parado, né? A gente não avança. Então, assim, depois que eu comecei a contatar os CDs, as apostilas, né? Os livros, aí sim o Senhor começou a trabalhar dentro de mim, né? E eu comecei a enxergar quem verdadeiramente eu era, né? Que eu não era aquela pessoa boa que eu pensava ser, né? Porque eu pensava assim que todo mundo era contra mim, mas eu era a boa que estava sofrendo, né? Aí vem a exposição. Isso, né? Mas na verdade não, né? Na verdade, o Senhor queria mostrar que tudo isso que eu via nos outros, na verdade estava dentro de mim, né? Só que eu não enxergava. E aí o Senhor começou a expor isso. Isso mesmo, uma exposição para que a gente possa se arrepender e ser transformado, né? E ser mudado pelo Senhor, né? Amém. Todos nós, nesse primeiro contato que temos com a palavra, nós somos muito expostos, né? Porque como nós temos um grande engano, né, a respeito da nossa pessoa, a respeito do que nós somos, do que é importante na vida, né? O que nossa prioridade vai mudando, porque o Senhor vai colocando em ordem, né, todas as coisas. E esse primeiro momento nós realmente vemos, né, como nós precisamos muito, né, do trabalhar, da obra do Espírito em nós, para nos levar, né, essa vida em comunhão com Ele. E continuando, né, nesse processo todo, né, Deus chamou vocês para a obra. Como é que foi isso? Amém. É uma coisa assim que a gente nunca imaginava, né, como seria, nem sabia, na verdade, como era isso, né, como isso iria acontecer, ou enfim. Eu sei que aí o Senhor começou a nos inquietar, assim, algo bem interno, assim, de sair, de ir, né, só que a gente nem sabia como, né, mas que a gente deveria se desprender de tudo, assim. E aí depois de começar esse trabalhar interno, o Senhor também fez todo um trabalhar externo, porque tudo que é plano que a gente tinha, nós tínhamos sonhos e planos para nossa cidade, ali onde nós morávamos, né? Eu sou professora, eu trabalhava no estado, e nós tínhamos planos de construir, né, de fazer casa, nós tínhamos pensado em abrir uma livraria, né, uma livraria cristã. E as coisas foram sendo frustradas por Cristo, assim, porque aos olhos naturais estava tudo para dar certo, assim, né? E aí as coisas começaram a dar errado, as portas se fechar, nada dava certo, e tudo aquilo começou a nos inquietar, né? E aí então, um dia o Eduardo, assim, a gente tomando um chimarrão, e ele veio e falou, assim, que tinha sentido, né, de ir pra missão, né? E eu disse, amém. Ele esperou que talvez eu fosse ter uma outra reação, né? Mas como o Senhor já estava fazendo um trabalhar, assim, no nosso interior, né? A gente, então, foi um dia conversar com o apóstolo, e as coisas foram se encaminhando, e a gente foi pra missão. Só que aí, quando a gente foi pra missão, assim, eu passei os 3 primeiros meses, eu chorava muito. Eu chorava muito, 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 porque eu era muito apegada à minha família, né? E aí eu sempre convivia muito com eles, e era um apego muito grande. Eu saía do trabalho, eu passava para ver meu pai e a minha mãe antes de ir para casa, né? E foi um trabalhar muito grande na minha vida, na vida deles também, né? Para desprender, para desapegar. Hoje eu vejo que foi extremamente necessário a minha saída, para haver esse desapego. Porque senão tinha muitas coisas que eu não conseguia colocar o Senhor em primeiro lugar, né? Hoje eu já vejo com outros olhos, né? Naquele período ali eu vejo que isso foi necessário. Porque muitas vezes eu preferia auxiliar o meu pai e a minha mãe do que ir fazer o que o Senhor mandou, né? Às vezes eu tinha muito... Eu lembro que um Natal, que a gente sabe que são as tradições do mundo, né? E a gente vivia muito apegado a isso por causa da família, né? E aí teve um Natal que tinha uma ministração numa outra cidade, e o Eduardo queria ir, né? E aí
A gente foi, eu acabei indo também, mas aquilo ali pra mim foi assim, deixar a família ir, né, foi algo muito forte. E aí o Senhor, então, fez esse mover da gente sair, a gente foi pra Santa Catarina, a primeira cidade, foi Chapecó. Foi uma bênção, irmãos, assim, porque eu vejo que eu chorei muito, mas foi a alma, assim, porque pro espírito, espiritualmente, foi um dos momentos que eu mais cresci espiritualmente, assim, porque tudo pra minha alma era muito difícil, porque logo no início lá, assim, eu comecei a trabalhar como professora substituta, e aí a gente sabe, assim, que substituta é mais complicado ainda do que a prof titular, né, porque ninguém respeita. E foi um trabalhar muito grande e eu não podia dizer que não. Eu tinha que ir trabalhar porque a gente precisava daquele dinheiro, né? Eu tinha que ir. Mas eu ia assim, eu passava o tempo inteiro orando, né? O tempo inteiro orando, assim, foi um trabalhar muito grande na minha vida, assim. Mas foi uma bênção, assim, foi algo... Porque o Senhor diz, né, que bênção é tudo que Ele faz por nós, né? Então, se é bom ou se é ruim aos nossos olhos, né? Com certeza está cooperando, né? E eu vejo que tudo isso cooperou, era necessário, muito necessário, assim, para o nosso crescimento espiritual, para nós como família também, porque a gente dependia, às vezes, muito dos pais, né, dos familiares, e a gente não recorria a Cristo, né? Depois a gente viu que só tinha Cristo para recorrer, né? Isso foi uma bênção também. A gente começou a dar mais valor também para marido, esposa, filho, né? Para aquele ambiente ali familiar pequeno, né? E foi uma bênção, assim, foi algo tremendo, assim, que o Senhor fez, porque quando a gente sai, assim, para uma missão, né, quem é mais trabalhado somos nós, né, não é porque a gente vai para lá porque eu tenho algo de especial para levar, né, mas o Senhor quer expor ainda algumas coisas que tem no nosso interior, né, e assim Ele continua de cidade em cidade, Ele vai mostrando coisas que tem para ser retiradas do meu interior, né, que são coisas que não são do Senhor, né? E amém. Amém. Deus é sábio, né? Como nós ouvimos hoje na palavra, hoje na oração do nosso encontro, que Deus é que faz os arranjos, né? E as perdas também é Deus que promove todas as coisas e tudo é com um fim proveitoso. Então nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos. Fique conosco. Janela do Céu.